projeto GNU e o manifesto GNU e faz talvez um dos primeiros financiamentos coletivos antes das plataformas de financiamento coletivo existirem, em que ele fez uma chamada para que as pessoas enviassem recursos para que ele pudesse desenvolver o GNU, que seria um sistema operacional livre. Se eu quero que a produção de código seja feita livre, a primeira coisa que eu preciso é um sistema operacional livre. E ele funda a Free Software Foundation para arrecadar esses dados. Em 92 surge o Linus... Eu nunca sei falar o nome dele. Torvalds? Como é que vocês falariam? Né? Tá. Faz o Linux, que é o kernel, e surge o sistema operacional que a gente conhece popularmente como Linux, mas é sempre GNU/Linux, qualquer Linux sempre tem GNU, e se populariza e o movimento cresce bastante. Em 97 surge o contrato social Debian, que é a base para a definição de software de código aberto e que é a definição que basicamente todos os outros movimentos se baseiam para fazer as suas definições de aberto, de qualquer coisa que seja. E em 98 funda a Open Source Initiative. Eu trago também um pouquinho da realidade da gente aqui, como URGS, como Porto Alegre, como Brasil, que aqui é sediado, em 2000 surge a primeira edição do Fórum Internacional de Software Livre, que provavelmente um dos mais fortes e importantes, com certeza, do Brasil e pelo menos dessa parte da América Latina. E só para ter uma ideia do cenário do movimento, em 2017 o crise não ocorreu, e ocorreu em 2018, mas só para a gente ter uma noção do que é esse movimento aqui para a gente. A definição de software livre, então, resumidamente, traz as 4 liberdades que o usuário deve ter em relação a um software. A liberdade de uso, a liberdade de estudo, ou seja, a pessoa tem que ter acesso ao código para que ela possa estudar, ela tem que ter acesso ao código de uma maneira que ela possa editar, para que ela possa fazer modificações e que ela possa distribuir. A definição de código aberto é muito similar, mas ela se amplia em detalhar outras coisas que são necessárias para garantir as outras liberdades. E é por isso, talvez, que todos os outros movimentos sempre se referenciem a ela como uma definição, talvez, digamos assim, base. Só para trazer algumas ideias interessantes, a definição de código aberto, de livre, deve garantir que o software, que para ser livre, para um código ser livre, ele não pode impedir que determinada pessoa use. Então, pode ser um grupo étnico, mas pode ser uma classe, pode ser também não discriminado por domínio de atividade. Por exemplo, eu não posso dizer que o meu código não pode ser usado para os fins bélicos. Se eu disser isso, ele não é um código aberto e livre. Eu não posso dizer que pessoas dos Estados Unidos não podem usar meu código. Para ser livre, ele não pode discriminar pessoa ou atividade. Ele deve garantir a integridade do código autor, ou seja, o autor tem a liberdade de te proibir de usar o mesmo nome no código. Então, se eu quiser, eu posso... Sim, tu pode modificar e redistribuir, mas tu não pode usar o mesmo nome e dizer que o código é esse meu, como se fosse uma marca registrada, mas não exatamente. E essas liberdades aqui têm a ideia de impedir que tu só permita que o código seja livre quando ele estiver com outros códigos ou quando ele estiver sendo usado especificamente para um objetivo, ou que se tu faz uma modificação, tu tem que redistribuir com todas as outras do mesmo pacote. Enfim, eu não vou alongar para a gente não... entender. Um movimento que segue direto do software livre é o movimento de hardware aberto e livre, que é um movimento da qual eu saio. Então, até por isso que provavelmente é o que eu tenho menos detalhe, eu fiz menos pesquisa. Não vai ter tanto uma questão histórica aqui, mas eu achei importante trazer que a diferença aqui é que surge a questão de nós estarmos falando de artefatos tangíveis. Ou seja, não são mais códigos e arquivos que eu posso compartilhar via internet. A gente começa a falar de coisas, e coisas pode ser uma cadeira, pode ser um lápis, pode ser um espectrômetro de massa, pode ser um satélite, isso não importa, pode ser uma chave de fenda, mas isso traz necessidades diferentes para ser livre é considerado que qualquer um possa construir, modificar, distribuir e utilizar esse artefato. Essa definição foi criada pelo Open Source Hardware Association
e vocês podem ver que não é a mesma tradução. No Brasil, vocês vão, aqui seria hardware de código aberto, e em português vocês vão encontrar todos os termos. Hardware de código aberto, hardware livre, hardware aberto e livre, e eu trago aqui hardware aberto e livre, que é o grupo que eu faço parte usa e se identifica, mas se vocês lerem qualquer um desses termos, vai ser a mesma coisa, a princípio, né, se a pessoa estiver seguindo a definição. E eu trouxe o software e o hardware livre primeiro para poder introduzir os recursos educacionais abertos e a educação aberta, porque esses recursos educacionais são software e são hardware também. Um pouco da história, eu trago que toda e qualquer discussão sobre acesso à educação e sobre acesso à educação e sobre direito à educação vai estar inclusa como uma discussão em recursos educacionais abertos, dependendo de como tu quiser abordar. Mas que do ponto de vista de recursos educacionais abertos, a primeira vez que o termo que se discute sobre isso foi em 2002, no Fórum da Unesco, em que, quando surge a internet e o MIT disponibiliza aulas online, os Open Courseware, quando ela disponibiliza os cursos online, isso motiva essa discussão e isso motiva a discussão e o primeiro momento oficial. Em 2007, na Cape Town, que é na África do Sul, foi feita essa declaração, organizada pela Shuttleworth Foundation e Open Society, e eu trouxe esses nomes só para a gente ter uma noção, porque às vezes na internet tu acha muitas definições de muitas coisas, e assim, em artigos e tal, pessoas que não estão muito entendendo o que está acontecendo e estão fazendo as definições. Então eu achei importante em todas essas definições eu buscar quem eram as instituições que estavam definindo. Aqui eu deixei explícito porque eu achei que eu queria deixar explícito. E traz a declaração do que é a educação aberta. Daí, em 2012, surge a declaração oficial, a declaração de recursos educacionais abertos, e também trazida pela Unesco. E no Brasil, não só por curiosidade, mas para entender, em 2016 é lançado um decreto, não é outro nome, mas a CAPES passa a exigir que todo o material didático produzido para o sistema de universidade aberta do Brasil seja um recurso educacional aberto. E talvez até por isso que quando se fala em REA e educação aberta, quando se ouve e se lê sobre isso em português, se vê muito associado ao ensino à distância. Mas isso não é necessário, não é obrigatório. Para ter uma ideia da definição da Unesco, ela traz as mesmas coisas que as outras definições, e isso é o mais interessante de todos os movimentos, é a coesão nas suas definições, que os recursos são materiais de ensino, aprendizagem e investigação que estejam licenciados de maneira aberta ou estão em domínio público e que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuita. Já a educação aberta, ela se diferencia, ela tem a mesma definição de liberdade de usar, personalizar, melhorar e redistribuir, mas ela se posiciona como uma metodologia de educação. E eu trouxe aqui a definição de educação aberta porque foi bem difícil achar. Então, até me questiono qual é como esses movimentos são movimentos muito orgânicos, e quem está fazendo o que é educação aberta é o que as pessoas que estão dizendo que estão fazendo educação aberta é. Então, mesmo que tenham definições que tenham sido feitas por organizações internacionalmente, algumas definições a gente vê que não são bem usadas. E a educação aberta é uma delas, em que a gente acha, quando as pessoas estão falando, elas não estão, geralmente os textos que eu li, dá para ver que não se tem clareza do que é. Enquanto recursos educacionais abertos já se tem clareza do que é. Mas só para ter uma ideia, a educação aberta é diferente porque ela vai além dos recursos, ela inclui práticas de ensino, tecnologias e também avaliação e acreditação na aprendizagem colaborativa. Aqui, portaria, essa palavra que eu queria. A portaria da CAPES, Sistema Universidade Aberta no Brasil, passa a adotar o licenciamento aberto e todos os recursos didáticos produzidos para a Universidade Aberta. Bom, e uma coisa bem interessante sobre o movimento REA é ver a consistência em defender as licenças.
Não que os outros movimentos não tenham, mas com certeza a minha impressão desse movimento é que se faz um esforço muito grande de explicar o que são as licenças, o que é aberto e o que é domínio público, talvez até para garantir que o recurso que for feito realmente seja um regra. Então, algumas licenças para vocês terem uma noção de que elas existem. Tem o copyleft, que é uma brincadeira com copyright. Então, ela garante que o material é livre e que a cópia tem que ser mantida livre também. Ou seja, você pode redistribuir, mas a mesma licença deve ser mantida. Já aquele F ali, que é o copy free, seria tirar essa necessidade de manter a mesma licença. Você pode usar, estudar, modificar e distribuir do jeito que você quiser, e se você quiser fechar depois, pode fechar depois, pode fazer o que quiser. A GPL é General Public License, uma das mais clássicas, por ser, assim como a da MIT e da Apache, que no caso eu não achei as rules, são do software. Existem também licenças específicas como a Art Library, que é para arte, a ODBL, que é para base de dados, Open Database License, e a do CERN, que é para Open Hardware. Esse aqui é o símbolo do domínio público. No Brasil, a gente não pode botar algo em domínio público. Eu não posso dizer isso que eu faço vá para o domínio público. Então, a gente tem que usar licenças que simulem o domínio público. A licença provavelmente mais conhecida é Creative Commons. Eu queria comentar outra coisa que é interessante e que, apesar de eu estar dividindo os movimentos dessa maneira, e eu vou falar isso depois, eles não são tão divididos e eles têm suas características próprias. E quando eu coloco ali em cima licenças permissivas barras abertas, é que se vocês procurarem por licenças permissivas, vocês só vão achar licenças de software. Se vocês procurarem por licenças abertas, vocês vão achar licenças como Creative Commons e associado ao movimento REG. Então, para cada comunidade também tem sua linguagem e isso pode confundir e deixar a gente não entender o que seria. Existe uma diferença entre licença permissiva e aberta e não existe. É realmente um caráter vivo que esses movimentos têm de saírem dando os nomes que quiserem dar para as coisas, e é isso aí mesmo. Bom, essa licença ela se diferencia por trazer várias possibilidades de licença, como obrigar a atribuição, obrigar que o uso não seja comercial, obrigar que o uso não seja derivado, ou seja, não seja feita modificação, e obrigar que as modificações, as derivações sejam licenciadas com a mesma licença. E o interessante é que a maior parte dos movimentos, se não todos, não declaram a não comercial e a não derivativa como não livre. Então não é simplesmente porque você pôs uma licença Creative Commons que seu trabalho vai estar dentro do que se considera como livre, porque essas duas não estão de acordo com o que os movimentos aceitam. E a share alike não é sugerida, mas ainda assim é considerada livre. Então vamos para um outro grande guarda-chuva, que é a cultura livre. A cultura livre, ela dá para se identificar um dos momentos de surgimento dela é quando Stuart Brand cria uma revista chamada Whole Earth Catalog, que tinha como objetivo, ele simplesmente avaliava várias tecnologias caseiras ou não, científicas ou não, comprovadas ou não, e produtos e roupas, e discutia sobre ecologia e sobre direitos humanos, nesse grande catálogo que é considerado como um dos primeiros blogs. Antes de existir a internet, esse trabalho que ele fez era como se fosse um grande blog. E esse trabalho é importante para difundir o acesso à informação. E foi ele que, em 84, cunhou um slogan muito famoso, que é a informação deseja ser livre. E eu trago isso aqui porque quem estudar sobre o assunto vai ver essa frase muitas vezes. Em 98, o Congresso dos Estados Unidos passa a Sony Bono Copyright Term Extension, que é aquele que eu falei do Mickey, conhecido como Lei do Mickey também. E é nesse momento, nessa época, que um dos ativistas mais famosos, o Lawrence Lessig, inicia uma campanha nacional contra o ato. Aqui está 98 e no outro slide está 97, então ficou em dúvida agora um pouco, mas enfim. E dessa campanha nacional nasce a Students for Free Culture, que também é uma das organizações que mais defende a cultura livre, e o David Willey cria o Open Content Project,
Isso mesmo, em 98, onde ele define o conteúdo aberto. Eu não trouxe para vocês aqui o que é conteúdo aberto, porque em 2003, em 2001 é criado o Creative Commons, e em 2003 o David alega que o Creative Commons e o Open Content Project, na verdade, são similares e que conteúdo aberto é a mesma coisa que obra cultural livre. Então é um termo que nasceu e morreu e continuamos com obras culturais livres. E em 2003, é quando se identifica, provavelmente, o primeiro momento que se usa oficialmente o termo Free Culture, e em 2004 é lançado esse livro, pelo Lawrence Lessig, que fundou a Creative Commons, que é basicamente uma argumentação de por que propriedade intelectual é ruim para a inovação e para a arte. Se algum dia vocês precisarem de uma bíblia de por que isso é ruim, provavelmente vocês vão encontrar os argumentos nesse documento. Então, como essa é um movimento, é uma cultura, e como é que tu vai definir o que é uma cultura e o que não é, eu fui atrás de 3 organizações que se destacam por dizerem que defendem e que promovem a cultura livre, e peguei pedacinhos e trechos da sua motivação, para a gente entender o que é essa cultura livre que eles querem fazer e entender então o que é que esse movimento está querendo defender. A Question Copyright traz que enfatizar os malefícios econômicos, artísticos e sociais causados pelo monopólio da distribuição e mostrar como a distribuição baseada na liberdade é melhor para os artistas e para a audiência. A Free Culture, que na verdade é o Students for Free Culture, tem um texto que diz como que a cultura livre soa. Se você estiver andando na rua e topar por uma cultura livre, como é que tu vai identificar? E um dos trechos é: uma cultura é livre quando não há crimes de propriedade intelectual, porque roubar a arte é tão bobo quanto roubar o ar, e vandalizar a arte é tão bobo quanto cortar o próprio nariz. Então, é uma defesa e uma vontade de criar uma cultura e uma percepção de mundo onde propriedade intelectual, onde a ideia é como o ar. Então, a gente vê que tem tudo a ver com o que eu falei antes, e no caso da Creative Commons, nosso modelo é radicalmente aberto, com a comunidade no centro. Nós acreditamos que o compartilhamento e a colaboração podem desbloquear todo o potencial da web e, mais importante, todos os indivíduos. Então a gente vê a importância da comunidade, do indivíduo, em contrapartida da importância em relação ao econômico, a importância da liberdade de criatividade, de inovação e a percepção das ideias como um bem comum. Eu poderia ter posto também aqui esse movimento hacker, então, para finalizar. Eu vou falar bem pouquinho, porque eu acho que o movimento hacker é bem mais complexo e cheio de histórias para que eu pudesse abordar de uma maneira tão curta, e não vou me arriscar a fazer isso, mas ainda assim acho importante trazer para vocês. E trago 3 símbolos aqui, super questionáveis: o Partido Pirata, que nasce na Suíça e já tem alguns deputados eleitos na Alemanha, e no Brasil é um partido não formal ainda, que está em processo de recolher assinaturas. The Pirate Bay, que é um site que disponibiliza conteúdo pirata e que tem bastante a ver com a cultura da pirataria e do movimento hacker. E uma carinha do Anonymous, que tem a ver com o surgimento do movimento Anonymous, que busca usar o hacking como um poder de transformação, como uma maneira de ativismo social. E eu trouxe essa carinha porque eu tenho certeza que falar do movimento hacker de um ponto de vista tão acadêmico, no mínimo, merece esse tratamento. Então, o que eu vou trazer para vocês é uma definição bem tradicional do Steven Levy, que lançou esse livro, Hackers, Heroes of the Computer Revolution, em 84, e que define os princípios da ética hacker. Apesar de ser um livro que uma pessoa escreveu defendendo os princípios de uma comunidade, e não princípios que a própria comunidade escreveu, em geral, se vê que a comunidade aceita esses princípios como fazendo sentido. Mesmo assim,
eu acho, eu não sei, eu não me sinto confortável definindo uma ética de uma comunidade sem ter certeza que essa comunidade aceita essa ética, mas eu trago para vocês terem uma ideia, que são as noções da importância do compartilhamento, a importância da abertura, a descentralização do conhecimento, a descentralização do poder, a ideia de que toda informação deve ser livre, e aqui a gente vê uma adaptação da frase do Barden, que é a informação quer ser livre, aqui a informação deve ser livre, uma descrença nas autoridades e uma defesa de se organizar de uma maneira horizontal, a ideia de que os hackers devem ser julgados segundo o seu hacking, ou seja, segundo a sua habilidade de programar e sua habilidade de resolver problemas, mesmo que eu já tenha visto estudos que mostram que códigos feitos por mulheres são mais aceitos quando elas publicam o código de maneira anônima ou sem uma identificação de gênero do que quando elas publicam com uma identificação. Uma ideia de um livre acesso aos computadores e qualquer outro meio de produzir conhecimento, que se acredita que os computadores podem ser usados para algo bom. A ideia de que hacking e de que hackear é uma arte, e talvez o motivo pelo qual os hackers são mais conhecidos é que os fins justificam os meios. Então, que para se alcançar os objetivos hackers, os fins justificam os meios, e talvez por isso que seja tão fácil para a mídia criminalizar os hackers, pois, inclusive, algumas histórias são bem questionáveis, outras não, enfim, é uma longa discussão. E para mim, o resumo dessa história, quando eu li todos esses movimentos, e a impressão que eu tive foi o da cobra comendo rabo. É uma repetição da história e uma impossibilidade da gente saber quando que um grupo começa e outro termina, quando uma ideia começa e outra ideia termina, e que separar esses movimentos, tentar identificar historicamente onde eles nascem e não nascem, pode ser feito, mas de uma maneira artificial. Eu trouxe essa imagem específica por ela ser de uma ativista do Question Copyright, que ela, no caso, ela defende a abolição da propriedade intelectual das licenças. Ela não defende uma reforma, ela não defende o uso de licenças permissivas, ela defende que você simplesmente faça o que você quiser com toda a arte que você encontrar. Eu acho que, resumindo, a minha percepção sobre tudo isso é que o conhecimento livre é uma filosofia orgânica, que é definida pelo conjunto de movimentos que a seguem, e que os movimentos a seguem porque é um conhecimento livre, ele é conhecimento livre porque esses movimentos constroem ele, então é uma cobra comendo rabo. É possível identificar os diferentes movimentos, mas apenas artificialmente. A gente consegue saber quando termina o movimento de software livre, mas a gente não sabe quando começa o movimento de acesso aberto, por exemplo, ou de recursos educacionais. E, mesmo assim, de uma maneira geral, a gente pode identificar todos eles. O que une todos eles é a defesa das 4 liberdades: uso, estudo, modificação e distribuição. Seja do que for, essas 4 liberdades estão sempre lá. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. E eu deixo como um questionamento, que é o próximo questionamento que eu trago, é qual vai ser a minha abordagem. Como vocês podem ver, são muitas ideias, muitos movimentos, muitas histórias, muitas coisas que eu posso puxar. E tanto eu penso isso para mim, Marina, o que eu vou tirar disso para a minha vida e para o meu referencial teórico de vida, tanto como para a minha dissertação, é que eu posso abordar o conhecimento como um bem comum. Então, nós temos que tratar ele como um bem comum. Eu posso ter a ideia de que, não, o conhecimento não é uma propriedade, eu posso partir daí, eu posso partir da ideia que ideias e invenções são um eterno remix, então eu não posso dizer que algo foi inventado ou não por alguém. Eu posso dizer que propriedade intelectual é ruim porque bloqueia a inovação e a criatividade, do ponto de vista mais pragmático. Eu posso querer defender essas ideias porque eu quero promover o compartilhamento, ou porque eu acredito que as pessoas devam ter maior acesso ao conhecimento, à educação e à ciência. Eu acho que eu termino aqui. Isso. E é isso. Só uma coisa. Vai gravar as perguntas? Se vai gravar as perguntas. Pode gravar, se alguém não quiser que seja gravado, a gente pode dar pause, conversar e depois fazer de novo. Esse é o ponto. Se alguém fizer uma pergunta e não quiser ser gravada, tem que seguir.
Tá, eu tenho uma colocação, não é uma pergunta propriamente. Acho que duas coisas para complementar a discussão. Uma das coisas que eu achei interessantes que surgiram no dia 4 de setembro foi lançado o Plano S. Quer falar? Não. O Plano S eu não sei por que é S. Não li o suficiente para saber. Mas é 11 agências de financiamento à ciência mundiais, que elas fomentam 7,5 bilhões de euros no mundo em termos de pesquisa científica, ou seja, são absolutamente relevantes. Elas fizeram um plano, digamos, um acordo que define que em 2020 toda pesquisa que for desenvolvida com financiamento dessas 11 agências vai ter que ser publicada de forma aberta. Isso, a Nature publicou um artigo sobre isso, 4 de setembro. Eu tinha uma segunda coisa que eu esqueci. Também tem esse que é bem legal, e o Horizon 2020, que é da União Europeia, que até 2020 todos os artigos científicos financiados pela União Europeia também sejam publicados em acesso aberto. Então o movimento do acesso aberto é um dos que mais tem crescido, assim, eu acho. O software livre já cresceu e está estabelecido, mas o acesso aberto tem bastante apelo. Mas ainda, do que eu li, se tem um pouco de ceticismo o quanto que isso vai realmente significar uma reforma, ou quanto se as editoras e os jornais científicos se adaptarem rápido o suficiente, vão descobrir maneiras de permanecer sendo as protagonistas na publicação. Até porque algumas pessoas não têm muito problema com esse monopólio das revistas científicas. A questão é só a publicação tem que ser aberta. Então não importa quem está publicando. Se é uma revista científica, se é uma revista nova, digamos, se é uma revista, se é uma editora grande como a Sever, ou se é uma editora pequena. Então, e daí eu não sei se isso é ruim ou mal, eu não tenho opinião, na real, acho que é só uma questão de que também se são as mesmas instituições e grupos que continuam tendo monopólio sobre determinado serviço, elas continuam mandando no jogo. Entendeu? Entende? Um dos modelos que eles estão fazendo um pouco para mudar, para garantir o acesso aberto, mas ainda sem abrir mão do recurso, digamos assim, é que as instituições onde são os autores se responsabilizam por pagar para publicar os artigos, depois eles são utilizados abertamente. Isso é uma das coisas que... Nesse esquema, as instituições ainda estariam pagando pela publicação, de alguma maneira, para a editora, e as editoras ainda teriam domínio de quanto elas vão cobrar. Porque não é necessariamente ruim tu ter que pagar para publicar se esse preço for razoável. O problema é quando tu fica à mercê de uma editora definir o quanto tu vai pagar. Na PRSP, por exemplo, que é uma das que a gente fez com o Review Special Topics, a gente mandou um artigo, $1.900, só para te ter uma ideia, uma noção. E outros artigos, outras revistas, eles têm assim, eles têm um modelo híbrido. Tu pode escolher, se tu quiser tornar o teu artigo, o acesso tu paga um X e aí o teu artigo liberado. Que é as formas, a ginástica que nós estamos fazendo. Então, se junto com essas modificações, por exemplo, essas instituições obrigarem que o acesso seja aberto, eu acho que também as organizações que avaliam a produção científica também têm que mudar as métricas que elas avaliam a produção científica. Porque senão vão ser as mesmas editoras mandando nos preços, só que agora o acesso vai ser aberto. Mas ainda assim tem que mudar os fatores de impacto. O regulamento é isso, justamente nos indexadores que as revistas estão, né? Como o Pares, como o quais indexadores estão. E vou te dar um exemplo concreto. Para conseguir acesso a verbas do CNPq, para conseguir manter ou qualificar o conteúdo periódico que tu tem que ter, tu tem que estar no indexador internacional. E para estar no indexador internacional, tu tem que ter já uma excelente infraestrutura para conseguir chegar lá. Então,
E daí, naquela escola de pensamento, digamos assim, da ciência aberta, que está desenvolvendo essas novas maneiras de fazer métricas, essa é a importância, né? Eu, inclusive, li um artigo, uma proposta era conseguir avaliar, por exemplo, quantas vezes o artigo foi mencionado em redes sociais e quantas vezes o artigo foi feito download do arquivo, podendo mostrar qual que é o impacto em diferentes espaços, não só... Mas o número de download